Milionário perdeu sua amada em um trágico acidente. 25 anos depois ficou paralisado ao ver uma humilde fazendeira idêntica a ela. Ele se aproximou. As portas pesadas da mansão de Santa Helena se abriram com um rangido discreto, como se até mesmo o tempo evitasse perturbar o silêncio daquele lugar. A propriedade era imensa, rodeada por jardins impecavelmente cuidados, mas vazios de vida. Árvores centenárias se erguiam ao redor da mansão, suas sombras longas acompanhando o passar dos dias, tão lentos quanto o tempo dentro daquelas paredes. Joaquim Bastos, o dono daquela grande casa, não encontrava mais sentido em nada além dos negócios. A vida, para ele, havia parado no exato momento em que Maristela, sua amada esposa, se foi. Já fazia 25 anos que ela partira em um acidente trágico, mas para Joaquim, a perda ainda era tão viva quanto naquela noite fatídica. Ele nunca se recuperou do choque. Maristela era o centro de sua vida, a razão de seu sorriso e de cada pequeno momento de felicidade. O casamento deles era visto por muitos como o exemplo perfeito de amor. E quando ela se foi, uma parte dele se foi também. Desde então, ele mergulhou em sua imensa fortuna e nas responsabilidades empresariais, como se o sucesso material pudesse preencher o vazio deixado no seu coração. As paredes da mansão estavam cobertas de retratos antigos. Em muitos deles, Maristela sorria, seus olhos radiantes de alegria. Joaquim passava horas diante de um quadro específico, um retrato pintado logo após o casamento. Na pintura, ela estava usando um vestido branco simples, com uma coroa de flores no cabelo, sorrindo para ele. Naquele sorriso, Joaquim se agarrava a memórias que já não lhe traziam consolo, mas dor. Durante anos, ele havia se escondido atrás de suas empresas, conquistando terras, aumentando sua fortuna, mas nunca realmente vivendo. Tudo parecia uma ilusão, uma fuga para evitar o que realmente doía, o vazio insuportável de viver sem ela. As pessoas ao seu redor tentaram, sem sucesso, ajudá-lo a seguir em frente. Mas Joaquim não queria ajuda, ele só queria que o tempo parasse, como parou naquela noite, para que ele não precisasse mais fingir que havia algo além da saudade. Naquela manhã, como em tantas outras, Joaquim tomava seu café da manhã solitário na enorme mesa da sala de jantar. A luz do sol entrava pelas janelas altas, mas nada conseguia aquecer o ambiente gelado que ele próprio havia criado. Os empregados sabiam o ritmo do patrão, seguiam seus passos com precisão quase mecânica, sem jamais interromper o silêncio. Apenas os negócios pareciam importar, e hoje não seria diferente. Senhor Bastos, os documentos sobre a nova aquisição estão prontos, disse Henrique, seu fiel assistente, enquanto se aproximava com uma pasta em mãos. Joaquim ergueu os olhos lentamente e assentindo com a cabeça. Ótimo! Prepare o carro. Vamos fazer a vistoria das terras hoje, respondeu ele, com o mesmo tom distante de sempre. Era mais um negócio, mais um pedaço de terra para adicionar ao seu império. Ele não se importava muito com os detalhes, apenas com os números. Os números nunca mentiam, nunca o deixavam na mão, diferente das emoções que ele tanto evitava. Santa Helena, apesar de ser seu refúgio, estava se tornando insuportável. Joaquim precisava de algo que o distraísse da monotonia, e uma nova aquisição parecia uma boa desculpa para sair daquela mansão sufocante. Pouco tempo depois, ele já estava no carro, dirigindo pelas estradas de terra que o levariam à pequena cidade de Boa Esperança, onde se localizava a fazenda que ele pretendia comprar. Era uma fazenda simples, nada comparado às suas vastas propriedades, mas estrategicamente bem localizada. A estrada até Boa Esperança era cercada por colinas verdejantes e um céu azul sem nuvens. Joaquim olhava pela janela, mas sua mente vagava em outro tempo, em outro lugar. Não havia beleza que pudesse distraí-lo de seus pensamentos. O motorista parou em frente à fazenda, e Joaquim desceu, ajustando seu paletó caro enquanto observava os arredores. O lugar era modesto, com uma casa simples no topo de uma pequena colina, cercada por plantações e alguns animais. O cheiro de terra fresca invadiu suas narinas. Essa é a propriedade, senhor,
informou Henrique enquanto ajustava os papéis em sua mão. Antes que Joaquim pudesse responder, seus olhos captaram um movimento à distância. Uma mulher vinha andando pela trilha que descia da casa, seu vestido balançando suavemente com o vento. Por um instante, Joaquim sentiu o tempo parar. Não era possível. Aquela mulher, ela era idêntica a Maristela. Cada detalhe, cada gesto, o coração de Joaquim disparou. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse hipnotizado pela figura que se aproximava. A mulher, aparentemente alheia à reação de Joaquim, parou diante dele e sorriu educadamente. "Bom dia, posso ajudá-lo?" perguntou ela, em um tom suave e firme. Joaquim sentiu um nó na garganta. Sua voz parecia ter sumido. Ele ficou ali, parado, encarando-a, incapaz de acreditar no que estava vendo. Não era possível. Aquela mulher era Maristela. Ou, pelo menos, parecia ser. Joaquim permaneceu estático por alguns instantes, com o coração acelerado. A mulher à sua frente o fitava com curiosidade, sem perceber o turbilhão que sua presença havia causado dentro dele. Cada traço de seu rosto, a maneira como seus cabelos balançavam ao vento, até mesmo o tom de sua voz. Tudo era incrivelmente semelhante a Maristela. O empresário poderoso, que raramente se deixava abalar por qualquer coisa, agora sentia-se frágil diante daquela imagem viva do seu passado. "O senhor está bem?" perguntou a mulher novamente, desta vez com um leve franzir de sobrancelhas, preocupada com o silêncio prolongado de Joaquim. Ele respirou fundo, tentando recobrar a compostura. Não era possível que ela fosse Maristela. Isso ele sabia. Mas a semelhança era assombrosa demais para ser ignorada. "Me desculpe, eu sou Joaquim Bastos." Ele finalmente conseguiu dizer, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Estou aqui para tratar da compra desta fazenda. Você deve ser a proprietária." A mulher assentiu lentamente, com um olhar ainda desconfiado, como se analisasse aquele homem que parecia abalado sem motivo aparente. "Sou Ivana," ela disse, estendendo a mão. "E sim, sou a proprietária. Mas se está aqui para comprar minhas terras, temo que tenha vindo em vão. Não tenho intenção de vender." Joaquim apertou a mão dela, sentindo a firmeza em seu aperto. Era uma mulher forte, determinada, alguém que claramente estava acostumada a lutar por suas convicções. Ele puxou a mão de volta e tentou disfarçar a decepção que rapidamente foi substituída por uma curiosidade crescente. "Eu entendo. Mas será que poderíamos conversar um pouco sobre isso? Talvez possamos chegar a um acordo", ele sugeriu, tentando soar persuasivo, enquanto sua mente trabalhava em outra direção, buscando entender quem era Ivana e por que ela era tão idêntica à sua falecida esposa. Ivana o olhou por um momento, avaliando sua proposta. Para ela, era apenas mais um homem rico tentando comprar sua terra, como tantos outros que já haviam passado por ali. Mas havia algo diferente em Joaquim, algo que ela não conseguia identificar. Talvez fosse a maneira como ele a olhava, como se estivesse vendo alguém que já conhecia. "Acho que posso oferecer um café", ela respondeu finalmente, com um meio sorriso. Ivana guiou Joaquim e Henrique até a casa simples no topo da colina. Enquanto subiam a trilha, Joaquim não conseguia tirar os olhos dela. Cada passo que Ivana dava, cada gesto, parecia trazer à tona memórias de Maristela. Ele não conseguia entender como aquilo era possível. Quando chegaram à casa, Ivana os fez sentar-se em uma pequena mesa de madeira na varanda, enquanto entrava para preparar o café. Henrique, percebendo o silêncio incomum de Joaquim, se inclinou discretamente para falar com ele. "Senhor, está tudo bem?" perguntou com um olhar preocupado. Joaquim permaneceu em silêncio por alguns segundos, sem saber como responder. Ele estava perdido em pensamentos, tentando compreender o que estava acontecendo. Como alguém poderia ser tão idêntica à mulher que ele amou e perdeu? E por que agora, depois de tantos anos, ela aparecia na forma de uma simples fazendeira? "Não tenho certeza", respondeu finalmente, ainda olhando para o horizonte.
Mas essa mulher, Ivana, ela é como Maristela. É como se ela tivesse voltado. Henrique franziu o senho, sem entender o que Joaquim queria dizer. Para ele, Ivana era apenas uma mulher comum, simpática, talvez, mas nada além disso. Ele não via o que Joaquim via, e por isso sua preocupação aumentava. Talvez seja apenas uma coincidência, senhor. Ela se parece com sua esposa, mas isso não significa... Não, interrompeu Joaquim, com firmeza. Não é apenas a aparência. Há algo mais. Eu sinto. Henrique não discutiu. Sabia que, quando Joaquim se fixava em uma ideia, era difícil fazê-lo mudar de opinião. Em vez disso, ficou em silêncio enquanto Ivana voltava, trazendo uma bandeja com café e algumas fatias de bolo caseiro. Espero que gostem. É uma receita antiga da minha família, disse Ivana, colocando as xícaras diante deles. Joaquim a observava atentamente, notando cada pequeno detalhe. A maneira como ela movia as mãos ao servir o café, o leve sorriso que aparecia em seu rosto. Tudo parecia um reflexo perfeito de Maristela. Ele tentou manter a compostura, mas era impossível não se sentir abalado. Obrigado, Ivana, disse ele, tomando um gole do café. Como eu disse antes, estou interessado em comprar suas terras. Sei que deve haver um grande valor sentimental para você, mas posso garantir que oferecerei um preço justo. Ivana cruzou os braços e inclinou-se levemente contra a mesa, observando-o com olhos penetrantes. Minha fazenda não está à venda, Sr. Bastos. Este é o legado da minha família. Eu cresci aqui, aprendi tudo o que sei sobre a vida aqui, e não é algo que o dinheiro possa comprar. Joaquim estava acostumado a conseguir o que queria, especialmente quando envolvia dinheiro. Mas havia algo em Ivana que o fez hesitar. Ela não era uma oponente comum. E, além disso, ele não estava mais ali apenas pelos negócios. Entendo o que quer dizer, ele respondeu, lentamente. Mas poderia me contar um pouco mais sobre sua história, sobre sua família? Ivana estreitou os olhos, surpresa com a mudança de tom. Ela não esperava que ele quisesse saber sobre sua vida. A maioria das pessoas que tentava comprar suas terras só se importava com os números, mas Joaquim parecia diferente. Relutante, ela começou a falar. Meus pais eram agricultores. Minha mãe morreu quando eu era pequena, e meu pai cuidou de mim e da minha irmã até o fim dos seus dias. Quando ele morreu, eu herdei esta terra. Minha irmã, infelizmente, faleceu há alguns anos, então cuido sozinha da fazenda e da minha sobrinha, Bianca. Joaquim ouvia cada palavra com atenção, mas sua mente continuava a processar uma pergunta. Quem era realmente Ivana? E como ela poderia ser tão parecida com Maristela, ao ponto de reavivar sentimentos que ele acreditava estarem mortos? A conversa continuou, mas agora havia algo mais nos pensamentos de Joaquim. A fazenda de Ivana, o mistério que envolvia sua vida e aquela semelhança perturbadora com sua falecida esposa eram questões que ele não poderia ignorar. Ele sabia que precisaria ir além de uma simples negociação para descobrir a verdade. Os dias se passaram desde aquele primeiro encontro, mas a imagem de Ivana não saía da cabeça de Joaquim. Não era apenas a aparência física que o perturbava, mas a sensação de estar diante de alguém que, de alguma forma, fazia parte de sua vida. A semelhança com Maristela o deixava cada vez mais intrigado, e a curiosidade começou a dominar seus pensamentos. Ele continuava sua rotina de empresário, mas seus pensamentos frequentemente vagavam para aquela fazenda em Boa Esperança. Joaquim sabia que precisava descobrir mais sobre Ivana. Não era apenas uma questão de curiosidade, havia algo a mais, algo que ele não conseguia definir. E, pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia impulsionado por algo além de seus negócios. Naquela manhã, enquanto revisava alguns contratos em seu escritório, sua mente voltou a Ivana. Ele se levantou da cadeira, decidido. Pegou o telefone e fez uma ligação para Henrique. Henrique, prepare o carro. Vamos até Boa Esperança novamente. Henrique, do outro lado da linha, hesitou por um instante. Já fazia alguns dias que haviam visitado a fazenda, e ele sabia que Joaquim estava interessado em comprá-la.
mas não entendia por que o patrão estava tão fixado naquele lugar. Senhor, já não tentamos negociar com a dona Ivana? Ela deixou claro que não está interessada em vender. Henrique respondeu, com um tom de cautela. Sim, eu sei, respondeu Joaquim, sua voz firme. Mas essa viagem não é apenas sobre a compra das terras. Henrique não questionou mais nada. Sabia que, quando Joaquim tomava uma decisão, não adiantava argumentar. Ele desligou o telefone e foi organizar tudo para a viagem. Poucas horas depois, estavam novamente na estrada em direção à fazenda. O silêncio no carro era quase palpável, e Joaquim parecia perdido em pensamentos. Seu olhar estava fixo na estrada à frente, mas sua mente revivia cada detalhe de sua última visita à fazenda. Ele se perguntava o que Ivana faria se descobrisse o motivo real por trás de seu interesse repentino por sua vida. Será que ela o aceitaria? Ou o afastaria para sempre? Quando chegaram, Ivana estava no campo, colhendo legumes com a ajuda de Bianca, sua sobrinha. As duas pareciam estar imersas no trabalho, sem notar a presença do carro de Joaquim. Ele observou a cena por alguns instantes, vendo como Ivana lidava com a terra com uma leveza que o surpreendia. Era uma mulher simples, mas ao mesmo tempo havia uma força nela que ele não conseguia ignorar. Finalmente, ele decidiu se aproximar. Ivana levantou os olhos ao ouvi-lo se aproximar e sorriu, surpresa com sua visita. Senhor Bastos, não esperava vê-lo tão cedo de novo. Voltou para tentar comprar minha fazenda? Disse ela, com um tom divertido, enquanto secava as mãos no avental. Joaquim sorriu de volta, mas desta vez havia algo mais em seu olhar. Ele não estava ali apenas por negócios. Na verdade, Ivana, eu gostaria de saber mais sobre você. Ele respondeu, sem rodeios. Ivana o olhou com curiosidade. Não era comum alguém como Joaquim, um empresário acostumado a resolver tudo com dinheiro, se interessar por histórias pessoais. Aquilo a deixou intrigada. Bom, não há muito o que contar. Já lhe disse que cresci aqui com minha família. Esta terra é tudo o que restou de nós. Ela respondeu, com simplicidade. Depois que meu pai morreu, fiquei responsável por tudo. E agora crio Bianca, minha sobrinha. Joaquim assentiu, mas não estava satisfeito com a resposta. Ele sentia que havia algo mais, algo que ela não estava revelando, talvez porque nem mesmo Ivana soubesse. E sua mãe? Ela também trabalhava na fazenda? Ele perguntou, tentando puxar mais informações. Ivana deu de ombros, parecendo surpresa pela pergunta. Minha mãe morreu quando eu era muito pequena. Lembro-me pouco dela, na verdade. Meu pai sempre dizia que ela era uma mulher forte, dedicada à terra e à família, mas as memórias que tenho são vagas. Joaquim sentiu um aperto no peito. Aquela história parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão familiar. Ele sabia que estava pisando em território delicado, mas a necessidade de saber mais sobre Ivana e sua origem o impulsionava. E você nunca tentou saber mais sobre sua família? Ele perguntou, com cautela. Nunca quis saber de onde vem sua mãe. Quem eram seus parentes? Ivana o olhou com uma expressão que misturava surpresa e desconforto. Nunca pensei muito nisso. Para mim, o que importa é o que eu tenho agora, respondeu ela, com firmeza. A minha família está aqui nesta terra, no que eu faço todos os dias para manter a fazenda viva. Joaquim viu que Ivana não estava disposta a mergulhar em seu passado, pelo menos não por enquanto, mas ele não podia desistir. Algo dentro dele dizia que havia uma verdade escondida, algo que ligava Ivana a Maristela de uma forma que ele ainda não compreendia. A conversa foi interrompida pela chegada de Bianca, que se aproximou correndo, trazendo nas mãos uma cesta cheia de cenouras. Olha, tia Ivana, eu colhi tudo sozinha, disse a menina, com um sorriso largo no rosto. Ivana sorriu para a sobrinha e acariciou sua cabeça. Muito bem, Bianca. Você está se saindo uma ótima ajudante, disse ela, orgulhosa. Joaquim observou a cena com um certo encantamento. A relação entre Ivana e Bianca era bonita de se ver. Havia carinho, cuidado e cumplicidade, algo que ele não experimentava há muitos anos. O vazio em sua vida se tornou ainda mais evidente naquele momento.
Você realmente construiu algo especial aqui, disse Joaquim, com sinceridade. Posso ver que essa fazenda é muito mais do que apenas terra para você. Ivana olhou para ele, seus olhos brilhando de orgulho. Sim, é muito mais. Esta terra é minha casa, minha história. E eu lutarei por ela, mesmo que isso signifique enfrentar homens poderosos como o Senhor. Havia uma determinação nas palavras de Ivana que impressionou Joaquim. Ele sabia que não seria fácil convencê-la a vender a fazenda, mas, naquele momento, percebeu que talvez não fosse mais isso o que ele realmente queria. Algo dentro dele havia mudado. Ele não estava mais apenas interessado na terra, estava interessado em Ivana, na história dela, no que ela representava. E, sem perceber, começou a sentir algo que acreditava estar morto dentro de si. Esperança. Mas havia mais do que esperança. Havia também um mistério que precisava ser desvendado. A ligação entre Ivana e Maristela era mais profunda do que uma simples coincidência, e Joaquim estava determinado a descobrir a verdade. Joaquim não conseguia tirar Ivana da cabeça. Nos dias que se seguiram à sua segunda visita à fazenda, ele mergulhou cada vez mais fundo em seus pensamentos, buscando respostas para as perguntas que teimavam em surgir. Quem era Ivana realmente? Por que sua semelhança com Maristela era tão avassaladora? Havia algo no passado que ele desconhecia, algo que ligava as duas mulheres de forma inexplicável. Joaquim sabia que não poderia descansar até descobrir a verdade. No entanto, investigar o passado de alguém não era uma tarefa simples, especialmente para alguém tão reservado quanto Ivana. Ela mal falava sobre sua mãe e as informações sobre sua família eram escassas. Determinado a seguir em frente, Joaquim resolveu que precisaria de ajuda profissional. Ele contratou um investigador particular de confiança, um homem discreto que já havia trabalhado para ele em outros casos complicados. Quero que investigue a origem de Ivana, disse Joaquim com sua voz baixa e séria. Quero saber tudo sobre sua família, especialmente sobre sua mãe. Não deixe nenhuma pedra sobre pedra. O investigador assentiu, sem fazer perguntas. Sabia que Joaquim não gostava de se explicar. E, assim, começou o trabalho de cavar no passado de Ivana, algo que ela mesma parecia não se interessar em fazer. Enquanto isso, Joaquim continuava com suas visitas à fazenda. Ivana, por sua vez, começava a se perguntar o que estava acontecendo com Joaquim. O empresário parecia genuinamente interessado em sua vida, muito além das terras que ela possuía. Eles conversavam cada vez mais e, com o tempo, a resistência inicial de Ivana começou a se dissipar. Havia algo em Joaquim que a atraía, um mistério que ela ainda não compreendia, mas que a deixava intrigada. E, de alguma forma, ela sentia que podia confiar nele. Um dia, enquanto conversavam na varanda da casa de Ivana, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Joaquim, sempre cuidadoso, começou a perguntar mais uma vez sobre o passado dela. Ivana, você nunca quis saber mais sobre sua mãe? Sobre sua família? Perguntou ele, tentando soar casual. Ivana suspirou, olhando para o horizonte. Era uma pergunta que a incomodava, mas que ela nunca se permitira explorar profundamente. Para ela, o presente sempre fora mais importante do que o passado. Às vezes eu penso sobre isso, admitiu, finalmente. Mas a vida aqui sempre foi tão cheia de responsabilidades que eu nunca tive tempo para procurar respostas. E, para ser sincera, sempre achei que não faria diferença. Minha família está aqui, enterrada nesta terra. O que o passado pode mudar? Joaquim a observava em silêncio, sentindo o peso de suas palavras. Ele entendia aquela postura, mas sabia que, para Ivana, havia muito mais em jogo do que ela imaginava. Talvez o passado tenha mais a nos ensinar do que pensamos, disse ele cuidadosamente. Ivana o encarou, surpresa com o tom de suas palavras. Joaquim estava insinuando algo, mas ela não sabia o quê. Havia uma intensidade no olhar dele que a fez se sentir exposta, como se ele soubesse mais do que estava revelando. E essa ideia a incomodava. O que você está querendo dizer, Joaquim? Perguntou ela, com um toque de desconfiança. Joaquim hesitou.
Não podia revelar ainda o que estava fazendo, não até ter todas as peças do quebra-cabeça em mãos. Então, mudou de assunto, mas Ivana sentiu que havia algo errado. Ainda assim, deixou passar, sem querer pressioná-lo. Enquanto isso, o investigador contratado por Joaquim estava começando a juntar informações. A pesquisa estava sendo difícil, especialmente porque a mãe de Ivana havia morrido quando ela era muito jovem, mas, aos poucos, detalhes começaram a emergir. Pequenas pistas que, quando juntas, começaram a pintar um quadro mais claro e muito mais chocante do que Joaquim jamais poderia ter imaginado. Um dia, enquanto estava em seu escritório em Santa Helena, Joaquim recebeu uma ligação do investigador. "Senhor Bastos, tenho informações que acredito que o senhor vai querer ver pessoalmente", disse o homem, com um tom sério. "A história de Ivana é mais complicada do que esperávamos." Joaquim sentiu o peso das palavras do investigador. Algo estava prestes a mudar. Ele marcou um encontro para o dia seguinte, ansioso e, ao mesmo tempo, apreensivo com o que estava por vir. No dia seguinte, Joaquim encontrou o investigador em um café discreto no centro da cidade. O homem, sempre eficiente e direto, entregou um dossiê a Joaquim, sem dizer uma palavra. Joaquim abriu o arquivo com cuidado e começou a folhear as páginas. A cada documento que lia, seu coração batia mais forte. Havia registros de adoção, documentos de nascimento, cartas antigas e, finalmente, o nome que ele temia encontrar: Maristela. Joaquim sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ivana não era apenas uma mulher parecida com sua falecida esposa. Ela era filha de Maristela. A filha que Joaquim nunca soube que existia, fruto de um relacionamento anterior, antes de ele entrar na vida de Maristela. A mulher que ele amara tanto havia mantido esse segredo por toda a sua vida, e agora o destino o colocava diante de uma verdade devastadora. Ivana era a filha perdida de Maristela. Joaquim fechou os olhos por um momento, tentando absorver o impacto daquela revelação. Tudo fazia sentido agora. A semelhança física, a conexão inexplicável que ele sentia por Ivana. Mas, ao mesmo tempo, aquela descoberta trazia à tona sentimentos conflitantes. Como ele poderia contar isso a Ivana? Como ela reagiria ao descobrir que sua mãe biológica era Maristela, a mulher que Joaquim tanto amou? Mais do que isso, como ele, Joaquim, lidaria com essa nova realidade? O amor que começava a nascer entre ele e Ivana, agora, parecia confuso. Ela era, afinal, a filha da mulher que ele jamais esqueceria. Ao sair do café, Joaquim sentiu o peso da verdade em seus ombros. Sabia que não podia adiar aquilo por muito tempo. Precisava contar a Ivana. Precisava revelar o segredo que havia sido enterrado por tantos anos. Mas como? Essa era a pergunta que não conseguia responder. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e indecisão para Joaquim. Ele sabia que precisava contar a verdade a Ivana, mas a simples ideia de enfrentar essa revelação o deixava profundamente abalado. Durante anos, ele se acostumara a esconder seus sentimentos, a construir barreiras emocionais intransponíveis, tudo em nome da dor de perder Maristela. Agora, o destino o confrontava com algo que ele jamais poderia ter imaginado. Ivana era filha de Maristela. Joaquim se pegava pensando em como a vida poderia ser tão cruel e, ao mesmo tempo, tão misteriosa. Como era possível que, após todos esses anos de luto e isolamento, ele estivesse tão perto de alguém que, sem saber, carregava o sangue de sua esposa? Essa verdade o assombrava. Cada vez que olhava para Ivana, seu coração se enchia de um misto de carinho, culpa e confusão. Ele estava começando a desenvolver sentimentos por ela, mas agora tudo parecia uma farsa cruel do destino. Como poderia se permitir continuar nutrindo esses sentimentos, sabendo que ela era filha de Maristela? Enquanto isso, Ivana, alheia ao turbilhão de emoções que Joaquim enfrentava, começava a se sentir mais confortável com a presença constante do empresário em sua vida. Nos dias que se seguiram, ele voltou à fazenda várias vezes, sempre com desculpas aparentemente inocentes para vê-la.
Às vezes, ele trazia pequenas melhorias para a fazenda, outras vezes oferecia ajuda com a manutenção das terras. Ivana não sabia bem o que pensar sobre a atenção de Joaquim, mas algo em sua presença a deixava tranquila, como se ele trouxesse uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. No entanto, a mudança no comportamento de Joaquim não passou despercebida por Ivana. Ela percebeu que ele estava mais distante em certos momentos, como se algo o incomodasse profundamente. Seu olhar, antes cheio de curiosidade e interesse, agora parecia carregar um peso que ela não conseguia entender. Ele evitava falar sobre assuntos pessoais e, quando o fazia, mudava de assunto rapidamente. Ivana sentia que havia algo não dito entre eles, algo que ele estava tentando esconder. Certo dia, enquanto Ivana organizava algumas ferramentas no galpão da fazenda, Joaquim apareceu novamente. Ele estava mais sério do que o habitual, e Ivana, ao perceber isso, decidiu que era hora de confrontá-lo. "Joaquim, o que está acontecendo?" perguntou ela, sem rodeios, limpando as mãos em um pano enquanto se aproximava dele. "Você está diferente nos últimos dias. Algo está te incomodando. Eu sei disso. Se há algo que você precisa me contar, agora é o momento." Joaquim sentiu o estômago revirar. O momento que ele tanto temia havia chegado. Ivana o encarava com um olhar direto, sincero, esperando por uma resposta. Ele sabia que não podia mais adiar. A verdade pesava demais em sua consciência para continuar escondendo. "Ivana", começou ele, a voz mais baixa do que de costume, "há algo que eu preciso te contar. Algo importante. E é sobre você. Sobre sua mãe." Ivana franziu o senho, sem entender. "Minha mãe? O que você sabe sobre minha mãe que eu não saiba?" Joaquim respirou fundo, tentando reunir coragem. Como ele poderia contar a ela que sua mãe biológica era Maristela, a mulher que ele tanto amara? As palavras pareciam difíceis de formar, mas ele sabia que não podia mais recuar. "Ivana, eu fiz uma investigação sobre o seu passado", confessou ele, com cautela. "Sei que pode parecer invasivo, mas eu precisava entender por que você é tão parecida com Maristela, minha esposa falecida." Ivana ficou em silêncio, processando a confissão. Sua expressão passou de surpresa para confusão e então para uma leve desconfiança. "O que exatamente você descobriu, Joaquim?" perguntou ela, o tom mais tenso agora. "Ivana, sua mãe biológica não é quem você pensa. Ela é Maristela", revelou Joaquim, finalmente, com a voz carregada de emoção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ivana o encarou, sem piscar, enquanto suas palavras se enraizavam em sua mente. A revelação a atingiu como um golpe. Sua mãe, Maristela? A mulher que Joaquim amara profundamente? Isso não pode ser verdade, sussurrou Ivana, com a voz fraca, como se tentasse se convencer de que aquilo não era real. "Minha mãe morreu quando eu era pequena. Como você pode saber disso?" Joaquim deu um passo à frente, tentando se aproximar de Ivana, mas ela deu um passo para trás, ainda atordoada com o que acabara de ouvir. "Eu encontrei documentos, Ivana, registros de adoção, cartas. Tudo aponta para Maristela. Sua mãe a entregou para a adoção antes de me conhecer, antes de nos casarmos", explicou ele, com cuidado. "Ela nunca me contou sobre isso. Levou o segredo com ela até o fim." A cabeça de Ivana girava. Sua mãe biológica era Maristela? Isso explicava tantas coisas, mas ao mesmo tempo criava um abismo de dúvidas em sua mente. Por que sua mãe nunca a procurou? Por que nunca tentou resgatar esse laço que havia sido cortado? E por que Joaquim, que estava tão envolvido na vida de Maristela, não sabia de nada? Eu não sei o que dizer", disse Ivana, sua voz tremendo. "Isso muda tudo." Joaquim assentiu lentamente. Sabia que a revelação era um golpe duro, tanto para ela quanto para ele. Eles dois haviam construído uma conexão,
Mas agora essa conexão parecia manchada por segredos e mentiras do passado. Ivana era filha de Maristela. A mulher que ele começava a amar era, na verdade, parte de sua família. Entendo se precisar de tempo para processar isso, Ivana, disse Joaquim, sua voz cheia de pesar. Eu também ainda estou tentando entender tudo isso, mas eu precisava te contar a verdade. Ivana não respondeu imediatamente. Ela estava olhando para o chão, sua mente longe, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que sua vida havia se tornado. Aquele homem que ela começara a admirar, que se tornara uma figura de segurança e apoio em sua vida, agora a colocava diante de uma verdade devastadora. Eu preciso de um tempo sozinha, Joaquim, disse ela, finalmente, levantando os olhos para encará-lo. Eu preciso pensar. Joaquim assentiu, respeitando o espaço que ela pedia. Ele sabia que não poderia forçar uma resposta naquele momento. Com o coração pesado, ele se despediu, deixando Ivana sozinha para processar a verdade que acabara de descobrir. Enquanto caminhava de volta para o carro, Joaquim sentia que o peso do passado ainda o perseguia. Agora, ele não sabia se aquela revelação os afastaria para sempre ou os aproximaria de uma maneira que ele jamais imaginou. O silêncio da fazenda, que antes trazia paz a Ivana, agora parecia opressor. As revelações de Joaquim ecoavam em sua mente, enchendo-a de perguntas sem respostas. Como poderia ser verdade? Como sua vida poderia mudar de uma maneira tão inesperada? Maristela, a esposa falecida de Joaquim, era sua mãe biológica. As palavras de Joaquim ainda ecoavam em seus ouvidos. Ela te entregou para a adoção antes de me conhecer. Ivana sentiu um nó apertar seu estômago. Tudo o que sabia sobre sua vida até aquele momento parecia desmoronar. Seu pai adotivo, que cuidou dela e da irmã até o fim, nunca mencionou Maristela. Nunca insinuou que ela tivesse uma origem diferente da que sempre acreditou. Como ele poderia manter um segredo tão grande? E, mais importante ainda, por que Maristela nunca voltou para buscá-la? O que teria levado sua mãe biológica a abandoná-la? Essas perguntas giravam em sua cabeça, uma após a outra, criando um turbilhão de emoções. Sentia raiva, confusão, tristeza, mas acima de tudo, sentia-se perdida. A mulher que ela admirava em Joaquim, a pessoa que ele tanto amara, era sua mãe. E agora, ela precisava lidar com o peso desse conhecimento. Ivana olhava para o horizonte da fazenda, os campos que tantas vezes lhe trouxeram consolo e força, mas agora pareciam distantes, quase irreais. Ela passou o dia tentando trabalhar, mas sua mente continuava voltada para o que havia aprendido. Quando a noite caiu, Ivana sentou-se à mesa da cozinha, as mãos entrelaçadas, olhando para o nada. Bianca, que notou o comportamento estranho da tia, perguntou: "Tia, está tudo bem? Você está tão calada hoje?" Ivana forçou um sorriso, tentando tranquilizar a menina. "Está tudo bem, Bianca. Só estou pensando em algumas coisas, mas vai passar." Bianca, embora jovem, era sensível o suficiente para perceber que havia algo mais acontecendo. Ela se aproximou, abraçando a tia, tentando confortá-la do jeito que podia. Ivana fechou os olhos, permitindo-se ser confortada, mesmo que por um breve momento. Quando Bianca foi para a cama, Ivana ficou sozinha com seus pensamentos. Precisava entender o que realmente havia acontecido no passado. Precisava de respostas. Mas para isso, sabia que tinha que confrontar seu pai adotivo, o homem que a criou, amou e, aparentemente, manteve segredos importantes sobre sua verdadeira origem. Na manhã seguinte, Ivana pegou o telefone e ligou para o velho fazendeiro que vivia na cidade vizinha. Seu coração batia forte enquanto ouvia os toques intermináveis, até que a voz familiar de seu pai adotivo finalmente atendeu. "Ivana, filha, está tudo bem?" Ele perguntou, surpreso com a ligação tão cedo. "Pai, preciso falar com você. Algo muito importante aconteceu e preciso entender algumas coisas sobre o meu passado. Sobre minha mãe biológica",
disse ela, sem rodeios. O silêncio do outro lado da linha foi quase palpável. Ivana sabia que seu pai adotivo era um homem de poucas palavras, mas aquela pausa foi mais longa do que o habitual, o que só aumentou sua suspeita. Ivana, eu sempre soube que esse dia chegaria, disse ele finalmente, com a voz baixa e pesada. Venha até aqui, nós precisamos conversar. O coração de Ivana apertou no peito. A confirmação de que havia mais a ser descoberto deixou seus nervos à flor da pele. Ela decidiu ir até a cidade imediatamente. Durante o caminho, seu pensamento voltou a Joaquim. Ele havia revelado a verdade a ela, mesmo sabendo o impacto que isso teria. Apesar da confusão que sentia, não podia negar que admirava sua honestidade. Mas o que fazer com esses sentimentos? Quando chegou à casa de seu pai adotivo, Ivana foi recebida com um abraço apertado. O velho homem parecia cansado e seus olhos estavam pesados de tristeza. Ivana, eu sei que você tem muitas perguntas. Sente-se, vamos conversar, disse ele, enquanto a conduzia até a sala. Ivana se acomodou, sem conseguir conter a urgência em sua voz. Pai, é verdade o que Joaquim me disse? Que minha mãe biológica era Maristela, a esposa dele? O velho homem suspirou profundamente e assentiu com a cabeça, seus olhos cheios de arrependimento. Sim, é verdade. Maristela era sua mãe biológica. Ela te deu à luz muito jovem, e na época, sua família não permitiu que ela te criasse. Eles forçaram-na a te entregar para a adoção. Eu e sua mãe adotiva sempre soubemos disso, mas nunca quisemos que você se sentisse menos amada por não ser nossa filha biológica. Criamos você e sua irmã como se fossem nossas, com todo o amor que podíamos oferecer. Ivana sentiu uma onda de emoções crescer dentro de si. Mesmo que sempre tivesse sentido o amor de seus pais adotivos, saber que sua vida foi moldada por uma decisão forçada a deixava ainda mais confusa. Ela olhou para o homem que a criou com gratidão, mas também com uma dor crescente em seu coração. E ela, Maristela, ela nunca tentou me encontrar? Nunca quis saber de mim depois? Perguntou Ivana, tentando entender como alguém poderia deixar um filho para trás e não voltar. Maristela sempre te amou, Ivana. Sei disso porque, muitos anos depois de te entregarmos, ela tentou te encontrar. Ela chegou a nos procurar, mas na época, sua vida já estava estabelecida e ela tinha medo de causar confusão ou sofrimento para você. Ela acreditava que estava fazendo o melhor para você ao se afastar, mesmo que isso partisse o coração dela. Ivana se levantou, incapaz de ficar sentada. As revelações eram pesadas demais. Sua mãe biológica a amava, mas o peso das circunstâncias a forçou a fazer escolhas difíceis. Ivana olhou pela janela, tentando processar o que isso significava para sua vida agora. E Joaquim? Perguntou ela, ainda de costas. Ele não sabia de nada? Não, ele nunca soube. Maristela nunca teve coragem de contar a ele. Eles tinham uma vida feliz, e ela não queria que o passado voltasse para assombrá-los, respondeu o velho homem, com tristeza. Eu sei que isso tudo é difícil, Ivana, e não estou dizendo que foi justo, mas é a verdade. Ivana se virou para encarar o homem que a criou com tanto carinho e cuidado. Ela sentia um misto de gratidão e angústia. Tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma estava em xeque. Agora, mais do que nunca, ela precisava de tempo para pensar, para compreender como isso mudaria sua relação com Joaquim e consigo mesma. Obrigada por me contar, pai. Eu só preciso de um tempo para processar tudo isso, disse ela, dando um longo abraço no homem que a criou, tentando encontrar conforto no que sempre conheceu. Enquanto voltava para casa, Ivana sabia que sua vida havia mudado para sempre. As respostas que ela tanto buscava haviam chegado, mas elas não trouxeram o alívio que esperava. Agora, restava a ela decidir como lidar com essa verdade e como isso afetaria seu relacionamento com Joaquim. O caminho de volta para a fazenda parecia mais longo do que o normal. Ivana dirigia em silêncio, com a mente completamente tomada pelas revelações de seu pai adotivo. Tudo o que ela havia descoberto nas últimas horas mexia profundamente com suas emoções, deixando-a atordoada e sem saber como proceder. A imagem de Maristela,
a mãe que ela nunca conheceu e as decisões difíceis que moldaram seu passado estavam presentes em cada pensamento. E junto a isso, o que mais a incomodava era como Joaquim estava no centro de tudo, carregando o peso de um amor que ele jamais imaginou estar tão entrelaçado com o destino de Ivana. Ao chegar em casa, ela encontrou Bianca brincando no quintal, alheia a toda a confusão emocional que a tia estava vivendo. Ivana forçou um sorriso ao cumprimentá-la, tentando manter a aparência de normalidade. Mas por dentro, seu coração estava pesado. Sabia que não poderia continuar adiando o confronto com Joaquim. Precisava enfrentá-lo, entender o que aquele segredo significava para o futuro deles. Enquanto se preparava para o jantar, Ivana pegou o telefone. Pensou por um momento, hesitou, mas no fim decidiu ligar para Joaquim. Ele atendeu rapidamente, e a voz firme dele do outro lado da linha a fez respirar fundo. Ivana, começou Joaquim, cauteloso, como se soubesse que algo importante estava prestes a ser discutido. Precisamos conversar, Joaquim, disse ela, direta. Amanhã, na fazenda. Acho que já adiei isso por tempo demais. Joaquim ficou em silêncio por um instante, sentindo a gravidade nas palavras dela. Ele sabia que aquele momento seria inevitável, mas ainda assim, o receio do que poderia acontecer deixava seu coração pesado. Estarei lá. Sua resposta foi curta, mas carregada de significado. Na manhã seguinte, Joaquim chegou à fazenda mais cedo do que o combinado. A ansiedade o consumia, e ele sabia que aquela conversa seria uma das mais difíceis de sua vida. Quando Ivana apareceu na varanda, ele pôde ver a tensão no rosto dela. Ela o convidou para entrar, mas, ao invés de seguir para a sala, indicou que se sentassem na pequena mesa da varanda, onde tantas conversas casuais haviam acontecido antes. Mas dessa vez, a atmosfera era completamente diferente. Ivana começou sem rodeios. Falei com meu pai adotivo ontem, disse ela, cruzando os braços, como se tentasse se proteger do impacto emocional que estava prestes a desabar. Ele confirmou tudo. Maristela realmente era minha mãe, e ela sabia que eu existia. Sabia quem eu era. Joaquim olhou para Ivana, sem saber como reagir. Havia dor nos olhos dela, e ele sabia que suas palavras precisavam ser escolhidas com cuidado. Ivana, eu só soube disso recentemente. Quando descobri, fiquei tão chocado quanto você deve estar agora. Nunca imaginei que Maristela tivesse uma filha. Isso muda tudo. Sim, muda tudo, Joaquim. Ela interrompeu, sua voz carregada de emoção. Porque agora eu estou aqui, descobrindo que minha mãe biológica me abandonou. Que ela escolheu não me procurar, mesmo sabendo que eu existia. E você estava ali, ao lado dela, sem saber nada. Como podemos lidar com isso? O silêncio caiu entre eles por alguns segundos. Joaquim respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Maristela era uma mulher incrível, mas também era uma mulher cheia de segredos, como estou percebendo agora. Eu nunca soube que ela carregava esse fardo. Ela nunca me contou nada sobre você, e isso me faz pensar que ela estava tentando proteger você, de alguma forma. Ou talvez a nós dois. Não sei ao certo. Ele fez uma pausa, buscando o olhar de Ivana. Mas eu não estou aqui para justificar as decisões que ela tomou. Estou aqui porque preciso que você saiba que nada do que aconteceu muda o que eu sinto por você. Eu te admiro, e essa descoberta não altera isso. Ivana o observou, sua expressão uma mistura de dor e confusão. Mas como podemos continuar, Joaquim? Perguntou ela, com sinceridade. Você era o marido da minha mãe. E agora? Como podemos simplesmente ignorar isso? Como podemos seguir em frente com esse peso entre nós? Joaquim não tinha uma resposta fácil. Sabia que aquele era um dilema moral e emocional que não poderia ser resolvido com simples palavras. Mas ele também sabia que não queria perder Ivana, mesmo que agora ela representasse uma ligação ainda mais forte com seu passado. Ivana, eu entendo a complexidade dessa situação. E também entendo que talvez seja difícil para você, para nós dois, digerir tudo isso. Mas eu acredito que podemos encontrar uma forma de lidar com isso juntos.
Ele fez uma pausa, tentando medir o impacto de suas palavras. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas não quero desistir de tentar. Ivana ficou em silêncio, processando tudo o que ele disse. Ela sabia que Joaquim estava sendo honesto, que ele realmente acreditava nas palavras que proferia. Mas a realidade do que havia sido revelado entre eles era grande demais para ser ignorada. Ainda assim, ela sentia que havia uma parte de si que não queria se afastar dele, uma parte que desejava desesperadamente acreditar que o destino, por mais cruel que fosse, havia os colocado juntos por um motivo. Eu preciso de tempo, Joaquim, disse ela finalmente com a voz baixa, mas firme. Isso tudo é muito para processar. Eu preciso entender quem sou, onde eu me encaixo nessa história e o que isso significa para nós dois. Não quero tomar nenhuma decisão precipitada. Joaquim assentiu. Ele sabia que não podia pressioná-la, que o espaço e o tempo eram necessários para ambos, mas, no fundo, sentia que aquela conversa, por mais dolorosa que fosse, os havia aproximado de alguma forma. Eu respeito isso, Ivana. Eu estou aqui, seja qual for a sua decisão. Ele olhou para ela, com sinceridade. Mas saiba que eu não vou desistir de você. Não agora. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, ouvindo o vento suave que balançava as árvores ao redor da fazenda. Ivana sentia o peso de todas as suas descobertas, mas também percebia que Joaquim estava disposto a enfrentar essa tempestade ao seu lado. Quando ele se levantou para ir embora, eles trocaram um olhar silencioso, cheio de emoções não ditas. Havia muito mais a ser discutido, muito mais a ser resolvido, mas por agora, ambos sabiam que precisavam de tempo e espaço para processar tudo o que havia sido revelado. Joaquim se afastou, deixando Ivana sozinha com seus pensamentos. O que viria a seguir, nenhum dos dois sabia ao certo. Mas ambos estavam conscientes de que o passado, por mais sombrio que fosse, havia traçado um novo caminho para suas vidas. Ivana observava o carro de Joaquim sumir pela estrada de terra, enquanto um misto de emoções pulsava dentro dela. Ela estava no meio de um furacão emocional que não sabia como controlar. Seu coração, tão acostumado a carregar a dor da perda e do trabalho árduo, agora tinha que lidar com uma nova e inesperada verdade. Ela era filha de Maristela, a mulher que Joaquim tanto amou. Isso trazia uma carga de responsabilidade e confusão que ela nunca imaginou carregar. De volta à sua rotina diária, Ivana tentava manter as coisas em ordem na fazenda, mas cada tarefa simples parecia exigir um esforço dobrado. Cada vez que olhava para as árvores que cercavam a propriedade ou para os animais que pastavam tranquilamente, sua mente voltava para o que havia descoberto. As perguntas não paravam de surgir. Será que sua vida teria sido diferente se Maristela tivesse permanecido ao seu lado? Será que ela teria sido criada em um mundo diferente, com outras oportunidades? E como era possível que o destino tivesse cruzado seu caminho com o de Joaquim, trazendo à tona toda essa verdade enterrada? Bianca, por sua vez, começou a notar a mudança de humor da tia. Embora Ivana tentasse esconder seus sentimentos, não era fácil disfarçar as tensões que agora dominavam sua vida. Ela passava mais tempo em silêncio, distante, e muitas vezes ficava perdida em pensamentos enquanto deveria estar focada no trabalho. Bianca, com a curiosidade natural de uma criança, não demorou a perguntar: Tia Ivana, por que você está tão triste ultimamente? Aconteceu alguma coisa? Ivana se virou, surpresa pela pergunta direta de Bianca. Ela forçou um sorriso, tentando parecer tranquila. Está tudo bem, Bianca. São só muitas coisas para pensar. Mas não se preocupe, estou bem. Bianca não pareceu convencida, mas também não insistiu. A menina sabia que, quando Ivana queria falar, ela falaria no seu tempo. No entanto, a pressão interna que Ivana sentia aumentava a cada dia. O peso da verdade sobre seu passado estava começando a sufocá-la. E a única pessoa que podia ajudá-la a entender tudo isso era Joaquim. Durante a semana, Ivana tentou ao máximo manter-se ocupada, trabalhando na fazenda e cuidando de Bianca. Mas, no fundo, sabia que não poderia evitar aquela conversa por muito tempo. O que ela precisava entender
era quem ela realmente era. Agora que sabia ser filha de Maristela, o que isso significava para sua identidade, para a vida que havia construído até ali? Seu pai adotivo havia lhe dado amor e um lar, mas suas raízes estavam em outro lugar, com uma mulher que escolhera não ficar ao seu lado. Uma noite, após colocar Bianca para dormir, Ivana sentou-se à mesa da cozinha, tomando uma xícara de chá, enquanto olhava para a lua cheia que brilhava intensamente no céu. O silêncio ao seu redor era reconfortante, mas também fazia com que seus pensamentos ecoassem mais alto. Ela sabia que precisava de respostas, não apenas sobre o passado, mas sobre o que o futuro reservava para ela e Joaquim. Finalmente, depois de várias horas de insônia, Ivana tomou uma decisão. Precisava de mais respostas. Precisava saber mais sobre Maristela. E ou talvez Joaquim fosse a única pessoa que pudesse lhe fornecer essas respostas. Ela já sabia que a relação dele com Maristela fora profunda e verdadeira, mas agora ela precisava entender o que mais Maristela havia escondido, o que a levou a tomar decisões tão difíceis. Além disso, ela precisava saber o que significava para Joaquim ter descoberto que a mulher que ele amava havia tido uma filha que ele desconhecia. Na manhã seguinte, Ivana pegou o telefone e ligou para Joaquim. Ela não havia conversado com ele desde o último encontro, quando ele havia revelado toda a verdade. No entanto, sabia que não poderia continuar adiando. Havia questões que precisavam ser resolvidas. Joaquim? Disse ela, quando ele atendeu. Podemos nos encontrar? Acho que temos muito o que conversar. A resposta de Joaquim foi imediata. Claro, Ivana. Quando e onde você quiser. Estarei lá. Eles combinaram de se encontrar novamente na fazenda, onde poderiam conversar com calma e privacidade. Enquanto Ivana esperava pela chegada dele, seu coração batia mais rápido. As perguntas continuavam a ecoar em sua mente, mas agora ela estava determinada a enfrentá-las. Sabia que essa conversa não seria fácil, mas era necessária. Quando Joaquim chegou, ele parecia apreensivo, mas determinado. Ivana o levou para a varanda, onde os dois se sentaram mais uma vez, como haviam feito tantas vezes antes. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que não havia sido dito até aquele momento. Ivana começou, quebrando o silêncio. Joaquim, eu pensei muito sobre tudo isso nos últimos dias. Tentei entender o que tudo isso significa para mim, para você e para nós dois. Mas ainda há muitas coisas que eu não sei, e acho que só você pode me ajudar a entender. Ela olhou diretamente para ele, com sinceridade em seus olhos. Eu preciso saber mais sobre Maristela. Preciso entender quem ela era, porque tomou as decisões que tomou. Só assim vou conseguir fazer as pazes com essa história. Joaquim assentiu, compreendendo o peso das palavras de Ivana. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil, mas também sabia que era a única forma de ambos encontrarem alguma paz. Maristela era uma mulher incrível. Ivana, forte, determinada, generosa. Quando nos conhecemos, ela já carregava algumas dores do passado, mas nunca imaginei que esse passado incluía uma filha, ele disse com a voz grave. Ela nunca mencionou você, nunca falou sobre ter sido forçada a abrir mão de uma filha. E isso me faz acreditar que essa era a ferida mais profunda dela, algo que ela não conseguia compartilhar nem comigo. Ivana absorvia cada palavra, tentando imaginar a mulher que Joaquim descrevia. Era difícil conciliar essa imagem com a figura nebulosa que havia se formado em sua mente nos últimos dias. Eu me pergunto, começou ela, com a voz trêmula, será que ela me amava? Será que ela sentia minha falta? Porque, às vezes, eu sinto que fui esquecida, como se tudo tivesse sido simplesmente apagado. Joaquim se inclinou para a frente, seu rosto marcado pela sinceridade. Ivana, eu não tenho dúvidas de que Maristela te amava. Talvez ela tenha tomado decisões erradas, mas nunca duvide do amor que ela sentia. O fato de ela nunca ter te procurado diretamente pode ter sido um reflexo do medo e da culpa. Não posso falar por ela, mas acredito que ela queria te proteger, de alguma forma. E, embora ela nunca tenha falado sobre isso,
Eu sei que o amor que ela tinha por você estava lá, em algum lugar. Ivana sentiu um nó na garganta. Aquela era a resposta que ela precisava ouvir, mas também era uma que trazia ainda mais dor. O que fazer com aquele amor nunca expresso, nunca vivenciado? Joaquim, eu preciso de tempo para entender tudo isso, disse ela, com a voz embargada. Mas saber que ela se importava de alguma forma me dá forças. Eu só preciso encontrar meu caminho nesse emaranhado de emoções. Joaquim assentiu, compreendendo. Ele também precisava de tempo. Precisava processar tudo o que havia acontecido entre eles. Mas, acima de tudo, ele sabia que não estava sozinho nessa jornada. Tanto ele quanto Ivana estavam enfrentando o peso do passado juntos. E isso, de alguma forma, os unia ainda mais. Nos dias que se seguiram à conversa com Joaquim, Ivana se sentiu mais leve, mas também sabia que o caminho à frente ainda seria longo. A verdade que ela havia descoberto sobre sua origem era algo que não poderia ser ignorado. Mas agora, com as palavras de Joaquim ecoando em sua mente, ela começava a encontrar uma forma de se reconciliar com o passado. Saber que Maristela a amava, mesmo que de maneira distante, trazia um consolo inesperado. Na fazenda, as coisas começaram a voltar ao ritmo normal. Ivana voltou a trabalhar com mais foco, concentrando-se em melhorar a colheita, organizar os animais e cuidar de Bianca. No entanto, as conversas com Joaquim e as verdades reveladas continuavam presentes em sua mente, como uma sombra sempre à espreita. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria tomar uma decisão sobre o que significava sua relação com Joaquim. O vínculo que eles haviam criado ao longo dos meses, baseado na amizade, apoio e, posteriormente, em algo mais, agora parecia carregado de complicações. Naquela tarde, enquanto Ivana colhia verduras no campo, ouviu o som do carro de Joaquim se aproximando. Ele estava mais presente do que nunca, embora respeitasse o espaço dela. Desde o último encontro, eles haviam mantido contato esporádico, mas Ivana sabia que ele estava aguardando pacientemente até que ela estivesse pronta para dar o próximo passo. O coração de Ivana batia mais rápido enquanto o via descer do carro e caminhar em sua direção. Joaquim, eu não esperava te ver hoje, disse ela, forçando um sorriso enquanto limpava as mãos sujas de terra no avental. Joaquim parou a poucos metros de distância, com uma expressão tranquila, mas séria. Eu não quis incomodar, mas senti que precisava ver como você estava, disse ele com um tom gentil, mas carregado de significado. Ivana respirou fundo. Sabia que aquela conversa estava prestes a acontecer e, embora fosse difícil, ela não podia mais adiar. Estou melhor. Tenho pensado muito sobre tudo, começou ela, enquanto caminhava até uma árvore próxima, onde havia uma sombra confortável para se sentarem. Sobre Maristela, sobre você, sobre nós. Joaquim a seguiu, sentando-se ao lado dela, observando-a com atenção. Ele não falou nada, apenas esperou pacientemente que Ivana continuasse. Sabia que ela precisava processar tudo ao seu tempo. Joaquim, eu entendo que você também foi pego de surpresa com toda essa história, tanto quanto eu. E sei que não foi fácil para nenhum de nós lidar com isso. Mas há algo que eu preciso dizer. Ela disse, virando-se para ele com um olhar sério. Eu estou tentando fazer as pazes com o passado, com minha mãe, e aceitar que ela fez o que achava certo na época. Mas, ao mesmo tempo, não sei o que isso significa para nós dois. Não sei se é possível continuarmos a nos relacionar, agora que sei que você foi o grande amor da minha mãe. Joaquim abaixou a cabeça por um momento, pensando cuidadosamente antes de responder. Ele entendia a angústia de Ivana, compreendia a complexidade da situação, mas também sabia o que sentia por ela. Ivana, eu te entendo perfeitamente. A última coisa que eu quero é que você se sinta presa a esse passado que não escolheu. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser honesto com você. O que eu sinto por você é real. E surgiu de uma conexão que vai além do que aconteceu entre mim e Maristela. É algo que construímos juntos, aqui, com nossas próprias histórias. E eu não quero perder isso.
Ivana olhou para Joaquim, sentindo o peso de suas palavras. Havia uma verdade naquilo que ele dizia, mas também havia a sombra de Maristela pairando entre eles. Como poderiam seguir em frente, sabendo que estavam tão ligados a um passado compartilhado? Mas como podemos simplesmente ignorar que você foi casado com a minha mãe? Que a mulher que você amou tanto é a razão pela qual estamos aqui hoje? Perguntou Ivana, assim, com um tom de voz vulnerável, lutando contra as emoções que a dominavam. Joaquim suspirou, buscando as palavras certas. Não acho que devemos ignorar isso, Ivana. Acho que precisamos honrar essa parte de nossas histórias. Mas também acredito que o que estamos vivendo agora é nosso. É algo que construímos juntos. Eu amei Maristela e sempre terei um lugar para ela no meu coração. Mas o que eu sinto por você é diferente. E, de certa forma, acho que isso também é uma maneira de manter o legado dela vivo, disse ele, com uma sinceridade que tocou Ivana profundamente. As palavras de Joaquim ressoaram dentro dela. Ivana sabia que não poderia apagar o passado, mas talvez, apenas talvez, pudesse encontrar uma forma de conciliá-lo com o presente. O amor que Joaquim sentia por Maristela era parte de sua história, mas o que ele estava oferecendo a Ivana era algo novo, algo que eles estavam construindo juntos. Eu preciso de tempo para aceitar tudo isso, Joaquim, disse ela com a voz suave. Mas eu não quero perder o que temos. Só não sei se estou pronta ainda. Joaquim assentiu, respeitando a honestidade dela. Eu entendo, e estarei aqui, esperando. Não temos pressa, Ivana. Podemos seguir no seu tempo, disse ele, com um pequeno sorriso. Eles permaneceram em silêncio por um momento, apenas observando a paisagem ao redor. As árvores balançavam suavemente com o vento e os pássaros cantavam ao longe, criando uma atmosfera de calma em meio ao turbilhão emocional que ambos enfrentavam. Havia muito a ser resolvido, mas pela primeira vez em dias, Ivana sentiu que talvez houvesse uma maneira de encontrar a paz. Depois de alguns minutos, Joaquim se levantou e, ao se despedir de Ivana, segurou suas mãos por um instante, transmitindo um calor reconfortante que a fez sentir-se menos sozinha em meio a toda a confusão. Ele não disse mais nada, mas seu gesto foi o suficiente para deixar claro que ele estava ali, ao lado dela, para o que viesse. Ivana observou Joaquim se afastar e, quando ele finalmente partiu, sentiu-se mais leve. Sabia que as coisas não seriam fáceis, que o caminho à frente ainda era incerto, mas agora ela tinha algo que antes não tinha. A esperança de que, com o tempo, tudo poderia se resolver. Ela olhou para o céu, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que poderia haver um futuro diferente para ela. Os dias se passaram com uma nova leveza para Ivana. Embora o peso do passado ainda estivesse presente, ela começava a sentir que podia encontrar uma maneira de lidar com ele. A revelação sobre sua mãe, Maristela, e o impacto que isso teve em sua vida não desapareceriam facilmente, mas o apoio de Joaquim lhe dava forças para seguir em frente. O vínculo que ambos haviam construído ao longo do tempo, mesmo com todas as complicações, permanecia forte. Na fazenda, Ivana se dedicava ao trabalho com mais determinação. Era como se a verdade sobre sua origem, embora dolorosa, tivesse despertado nela uma nova motivação para honrar a memória de sua mãe. A fazenda de Boa Esperança, que antes era apenas uma herança de seus pais adotivos, agora também representava um elo com Maristela, mesmo que ela não estivesse fisicamente presente em sua vida. Ivana queria transformar aquele lugar em algo especial, um espaço que refletisse não apenas seu próprio esforço, mas também o legado que agora carregava. Joaquim, por sua vez, continuava a ser uma presença constante e solidária. Ele não pressionava Ivana, entendendo que ela ainda estava processando tudo o que havia descoberto. Mas seu apoio era tangível em cada pequeno gesto, desde as visitas frequentes à fazenda até as conversas longas e honestas que compartilhavam. Aos poucos, a relação entre eles foi ganhando um novo significado, menos marcada pelo passado e mais focada no presente. Uma manhã, enquanto trabalhava no campo, Ivana notou algo que a fez sorrir.
Joaquim havia mandado trabalhadores para ajudar na reforma da casa principal da fazenda. Os reparos, que antes pareciam impossíveis devido à falta de recursos, agora estavam acontecendo de forma rápida e eficiente. As paredes estavam sendo pintadas, o telhado consertado e o chão, antes irregular, agora estava sendo nivelado. Cada melhoria trazia um novo fôlego ao lugar, e Ivana não pôde deixar de sentir gratidão por Joaquim, mesmo que ele fizesse tudo isso discretamente, sem exigir reconhecimento. Ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr e o céu adquiria tons de laranja e rosa, Joaquim apareceu mais uma vez na fazenda. Ivana estava sentada na varanda, observando o progresso dos trabalhos, quando ele se aproximou com seu sorriso calmo e sereno. "A casa está ficando linda", disse Joaquim, olhando para o que havia sido feito até então. Ivana sorriu de volta, seus olhos refletindo o brilho suave do pôr do sol. "Está sim, e eu devo isso a você. Não sei como te agradecer, Joaquim. Essa fazenda é tudo para mim. E agora, ela parece finalmente estar florescendo." Joaquim balançou a cabeça, minimizando o elogio. "Não precisa me agradecer, irmã Ivana. Eu só estou ajudando onde posso. Mas quem está realmente transformando este lugar é você. É o seu trabalho duro, sua dedicação. Eu só estou facilitando as coisas." Ivana olhou para ele, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Embora a ajuda de Joaquim fosse inegável, ela sabia que, no fundo, essa fazenda sempre fora seu refúgio, sua missão de vida. Agora, com o apoio dele, parecia que ela finalmente estava encontrando um novo sentido para tudo isso. "Sabe, Joaquim", disse ela, após um momento de reflexão, "quando eu descobri tudo sobre Maristela, foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu não sabia como lidar com isso, com a ideia de que minha mãe biológica nunca fez parte da minha vida. Mas agora, com o tempo, percebo que talvez eu esteja honrando ela de uma forma diferente. Cuidando desta fazenda, cuidando de Bianca. É como se eu estivesse finalmente conectada a algo maior, a algo que transcende a dor do passado." Joaquim a observava com admiração. Ele sempre soube que Ivana era uma mulher forte, mas ver como ela havia transformado a dor em determinação o fazia respeitá-la ainda mais. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela na varanda, enquanto os dois observavam o céu mudar de cor à medida que a noite se aproximava. "Você está certa, Ivana", disse ele com a voz calma. "Acho que, de alguma forma, Maristela ficaria orgulhosa de você. E, honestamente, eu também estou. O que você está fazendo aqui, com essa fazenda, com sua vida, é admirável." Ivana se permitiu sorrir, sentindo uma onda de calor e conforto ao ouvir essas palavras. Por tanto tempo, ela se sentira perdida, lutando para encontrar seu lugar no mundo. Mas agora, ao lado de Joaquim, sentia que finalmente estava encontrando seu caminho. Não sabia ao certo o que o futuro reservava para eles dois, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma sensação de esperança, de que o amor e o respeito mútuo que tinham um pelo outro poderiam levá-los a um novo começo. Os dois ficaram ali, lado a lado, em silêncio por mais alguns minutos. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Ambos sabiam que estavam construindo algo especial, algo que ia além das cicatrizes do passado. E, embora ainda houvesse desafios à frente, a confiança que sentiam um no outro era suficiente para seguir em frente. Finalmente, Joaquim quebrou o silêncio. "Ivana, eu sei que estamos construindo tudo isso juntos e que você ainda precisa de tempo para processar tudo o que aconteceu. Mas quero que saiba que, não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado. Seja aqui, cuidando da fazenda, ou em qualquer outro lugar. Você não está sozinha." Ivana olhou para ele, com os olhos marejados, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão e esperança. Ela estendeu a mão e tocou a dele suavemente, em um gesto que dizia mais do que palavras poderiam expressar. "Obrigada, Joaquim, por tudo." O pôr do sol deu lugar às estrelas, e os dois ficaram ali, contemplando o céu, com a certeza de que, apesar de tudo,
haviam encontrado uma forma de seguir em frente. O passado ainda estava presente, mas agora eles tinham algo mais importante: um futuro cheio de possibilidades. A fazenda de Boa Esperança estava quase irreconhecível. Com os reparos concluídos e os campos revitalizados, o lugar exalava uma nova energia, uma vibração que refletia a transformação que Ivana havia passado nos últimos meses. O trabalho árduo, o apoio de Joaquim e a determinação de Ivana haviam feito a fazenda florescer, assim como sua própria vida. O que antes era apenas uma luta para manter o legado de sua família adotiva, agora se tornava também uma homenagem silenciosa a Maristela, sua mãe biológica, cuja ausência havia sido transformada em força. Ivana caminhava pelos campos ao entardecer, admirando o trabalho que havia sido feito. As plantações estavam fortes e saudáveis, os animais bem cuidados, e a casa principal, antes simples e desgastada pelo tempo, agora brilhava com uma nova vida. O futuro, que antes parecia incerto e cheio de sombras, agora parecia promissor, e pela primeira vez, Ivana se permitiu sonhar com o que viria. Bianca corria pelos campos, alegre como sempre, rindo enquanto tentava alcançar os patos que se moviam lentamente em direção ao lago. A visão de sua sobrinha feliz e livre encheu o coração de Ivana de paz. Ela sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, havia construído algo sólido. A fazenda, sua relação com Bianca e até mesmo a relação com Joaquim eram prova de que ela havia superado as tempestades da vida. Naquela noite, Joaquim apareceu novamente, como fazia com frequência, mas desta vez havia algo diferente no ar. Ele estava mais tranquilo, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ivana o recebeu na varanda, como de costume, e eles se sentaram juntos, observando o pôr do sol tingir o céu com tons de rosa e laranja. "O que você acha de tudo isso, Joaquim?" perguntou Ivana, gesticulando em direção à fazenda. "Parece que, finalmente, as coisas estão no lugar certo." Joaquim sorriu, admirando o cenário ao redor deles. O esforço de Ivana era visível em cada detalhe. Ele sabia que ela havia se transformado, que a mulher forte e resiliente que ele admirava agora estava em paz com seu passado. "Eu acho que você fez algo extraordinário aqui, Ivana", respondeu ele, com um olhar cheio de carinho. "Esta fazenda, sua vida, tudo o que você construiu, é um reflexo de quem você é, uma mulher forte, determinada e cheia de amor. Maristela ficaria orgulhosa de você. E eu também estou." Ivana sentiu um calor tomar conta de seu peito ao ouvir aquelas palavras. Havia um reconhecimento em tudo aquilo que ela havia lutado tanto para alcançar. O nome de sua mãe não a machucava mais, pelo contrário, trazia uma sensação de paz. Ela havia transformado a dor em algo positivo, e agora podia sentir que estava vivendo uma vida que honrava tanto o legado de Maristela quanto o dos pais que a criaram. Joaquim olhou para ela com seriedade, e Ivana percebeu que havia mais que ele queria dizer. "Ivana, eu sei que nós passamos por muita coisa juntos. O passado, as revelações, tudo isso nos trouxe até aqui. Mas mais do que isso, nos fez entender quem somos e o que queremos, e o que eu quero é continuar ao seu lado, onde quer que isso nos leve." Ele fez uma pausa, segurando a mão dela com firmeza. "Eu te amo, Ivana. Não quero mais esperar para dizer isso." O coração de Ivana disparou. Embora os sentimentos entre eles já fossem claros há algum tempo, ouvir aquelas palavras de Joaquim, ditas com tanta sinceridade, trouxe uma emoção profunda. Ela sabia que o amor que sentia por ele era real, apesar de todas as complicações do passado. E agora, com tudo às claras, com todas as cicatrizes transformadas em aprendizado, ela se sentia pronta para dar o próximo passo. "Joaquim, eu também te amo", disse ela, com um sorriso que refletia toda a sua emoção. "E, honestamente, não sei como teria chegado até aqui sem você. O que construímos juntos é algo que eu nunca imaginei ser possível." Os dois se abraçaram, com o pôr do sol criando uma moldura perfeita para aquele momento. O passado, com todas as suas dores e segredos, havia sido superado.
Agora, o presente e o futuro eram deles, cheios de possibilidades e de amor. Alguns dias depois, a fazenda foi reinaugurada com uma pequena festa para os vizinhos e amigos. Todos puderam ver a transformação que Ivana havia trazido para o lugar, e a atmosfera era de celebração. Bianca corria de um lado para o outro, encantada com as novas plantações e os animais, enquanto Joaquim e Ivana recebiam os convidados com alegria. Ao caminhar pela fazenda naquele dia, Ivana sentiu que tudo estava no lugar certo. Ela havia encontrado uma forma de honrar sua mãe, de preservar o legado da família que a criou e de criar um novo caminho ao lado de Joaquim. O futuro parecia brilhante, não apenas para ela, mas para todos que faziam parte de sua vida. À medida que a festa avançava e os convidados se retiravam, Ivana e Joaquim ficaram sozinhos, observando o céu estrelado sobre a fazenda. O silêncio entre eles era confortável, cheio de significados não ditos, mas completamente compreendidos. Naquele momento, Ivana soube que havia encontrado sua paz. O legado de Maristela, uma mulher que viveu entre o amor e o sacrifício, estava sendo honrado de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. E Ivana, ao lado de Joaquim, estava pronta para criar um futuro que fosse tão cheio de amor quanto o passado havia sido de desafios. Agora, finalmente, ela podia olhar para frente com esperança e confiança, sabendo que o caminho que escolheu era o certo. Não havia mais sombras do passado a assombrá-la, apenas a certeza de que o amor, em todas as suas formas, era a chave para a redenção e a felicidade.